E a pergunta é: qual a moldeira individual ideal? Então, em primeiro lugar, eu nem vou questionar, né, os profissionais que não fazem a moldeira individual, porque, para mim, isso não existe dentro de uma prótese total, né, feita por um profissional que aprendeu na graduação, não é assunto da pós-graduação, né? Eu fui professor durante 16 anos da antiga OSEC, da Unisa, então, na graduação, nós já ensinávamos moldeira de estoque, moldagem anatômica, modelo anatômico, delimitação da área basal e moldeira individual. Então, isso daí eu não quero questionar. Para mim, o dentista que faz prótese total tem que fazer moldeira individual para ter um modelo de trabalho com aquela canaleta que vai ser a borda da futura prótese. Tanto que essa série de lives que eu estou fazendo tem um foco maior, a retenção e estabilidade, que é uma das maiores reclamações dos dentistas de não conseguir obter e dos pacientes que têm que usar uma prótese que não está com a retenção ou a estabilidade ideal. Então, aproveitando, convidando, dia 15 agora nós teremos a nossa Semana da Retenção. Se você ainda não se inscreveu aí no Insta, pelo Insta, se inscreva na Semana de Retenção, que nós vamos ter 3 aulas muito importantes. Então, qual a melhor moldeira individual? Qual a moldeira individual ideal? Então, antes de responder, eu quero aqui falar uma frase do Arthur Schopenhauer, que não é esse daqui é o Sócrates, né? Então, mas não é a frase dele, mas é do Arthur. A tarefa não é tanto aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Então, às vezes, a gente na clínica, a gente está acostumado a fazer sempre a mesma coisa, nós estamos vendo os problemas, nós estamos detectando os problemas, mas nós não conseguimos pensar numa solução para resolver esses problemas. Então, quando nós falamos da técnica convencional, que eu comentei para vocês, que nós temos um modelo anatômico, e esse modelo ele vai ser delimitada a área basal e fazer uma moldeira individual. Eu quero perguntar para vocês que militam na prótese, principalmente na prótese mucoso-suportada. Vocês acreditam que essa moldeira individual ela é tão individual assim? Porque, sim, ela é feita no modelo anatômico do paciente. Então, ela é individual do paciente. Mas esse modelo anatômico ele está deformado, porque ele foi feito com uma moldeira de estoque que afasta os tecidos. Aliás, esse é o objetivo, né, da moldagem funcional, é obter um molde que afaste os tecidos. E é por isso que quando nós ou recebemos essa moldeira individual do laboratório, ou quando nós fazemos a nossa moldeira individual e vamos para a boca do paciente para fazer a moldagem funcional, nós temos que fazer o que é conhecido como ajustes clínicos dessa moldeira individual. E quais são os ajustes? Eu tenho que detectar áreas sobreestendidas, e elas existem. Eu tenho que detectar áreas subestendidas. Eu tenho que detectar se o limite posterior da moldeira individual maxilar, se ela está sobreestendida ou subestendida, porque muitas vezes o modelo anatômico não dá essas referências. Eu preciso determinar se aquele limite da lingual posterior da inferior, que é aquele limite tão importante para ganhar retenção e estabilidade, se ele está a mais, sendo levantado pelo assoalho de boca, se ele está a menos. Eu preciso corrigir as bordas dessa moldeira, e muitos colegas, né, eles fazem através de acréscimos de Godiva, tem que individualizar a borda da moldeira individual, que não está individualizada, e também observar se tem que abrir região de frênulos e bridas. Então, observe que essa moldeira individual
ela não é tão individualizada assim. Pelo contrário, ela só vai ficar um pouco mais individualizada quando o dentista ele observar estas 5 partes clinicamente antes da moldagem funcional. E só que o que acontece? Por que ele tem que fazer tantos ajustes assim? Então, eu tenho aqui como exemplo um modelo anatômico, onde nós temos o que? Um grande afastamento dos tecidos. Então, essa linha avermelhada, ela corresponde à parte mais profunda da canaleta, onde muitos alunos acabam errando a delimitação da área basal, eles delimitam aqui, que é uma região sobreestendida, né? E aí, mesmo você acertando a delimitação, que é essa aqui em azul, você tem que conhecer linha oblíqua externa, linha oblíqua interna, papila piriforme, né? Você tem que tentar diferenciar o que é fibromucosa inserida da móvel, para você poder delimitar frênulo lingual, frênulo labial anterior, mas o frênulo labial anterior, que eu vou fazer um recorte, ele não está aqui, porque o molde anatômico deformou ele do lugar. Essa fibromucosa aqui está de revestimento, a fibromucosa móvel, está toda deformada. Por isso é que quando nós chegamos na boca, nós temos que fazer ainda uma individualização clínica, visual, né, da moldeira individual. Então, quando nós recebemos essas moldeiras individuais aqui, né, essas moldeiras individuais aqui, elas são uma incógnita. Será que está sobreestendida? Será que está subestendida? Será que a região posterior está sobreestendida ou sub? Será que essa borda está boa? Vou ter que corrigir a borda? Né? O que está acontecendo? Né? O que vai acontecer? Abertura de frênulos híbridas? Isso tem que ser feito pelo dentista. E nós temos aqui uma moldeira individual, testada e dentada, que é justamente a técnica que nós preconizamos da clonagem terapêutica. Então, o que vocês estão vendo aqui são os clones, são as cópias da prótese superior e inferior que está na boca do paciente em uso, mas ela não é a prótese antiga, ela é a prótese antiga que foi corrigida. Então, o que vocês estão vendo aqui é a dimensão vertical de oclusão, a posição da mandíbula no sentido horizontal, a borda que o paciente está usando, os recortes de frênulos híbridas, o limite posterior, o limite lingual do inferior. Então, essa moldeira individual, eu diria que é uma moldeira individual testada clinicamente e com a vantagem ainda de ser dentada, ou seja, ela ainda nos leva informações precisas da dimensão vertical de oclusão e da posição da mandíbula no sentido horizontal. E aí, pessoal, aqui tem uma foto, são muito antigas, essas fotos foram fotografadas de slide, ainda na época que eu dei aula na graduação, que eu ensinava essa técnica. E isso, pessoal, é o que acontece aí no consultório, no dia a dia. Quando você recebe essa moldeira individual, ela está sobreestendida. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Tá vendo? Essa marca vermelha. Quando nós colocamos na boca, ela está toda sobreestendida. Mas, Osmar, como é que você sabe que está sobreestendida? Porque ela vai até o fórnix e abre para fora. Tudo isso aqui, ó, tem que ser removido, porque isso aí foi delimitado sobre contorno. E essa região que tem essa mobilidade, que é a fibromucosa móvel, pessoal, ela funciona como um elástico. Ó. Tem uma moça aqui pulando numa cama elástica. Observe que quando ela pula, ela sobe. E aqui, quando você coloca uma moldeira dessa e solta o lábio, a moldeira desce. Ela desce por quê? Porque ela está sobreestendida. E além dela estar sobreestendida, né, se você moldar assim, sem fazer ajustes, áreas de sobreextensão, ou vão machucar muito esse paciente, se ela tiver retentiva,
porque o paciente vai mexendo, ela vai querer ir para baixo, essa fibromucosa móvel vai querer empurrá-la para baixo, mas ela está retentiva, aí vai cortar tudo, vai formar uma úlcera traumática. Ou então, que é o que acontece na maioria, quem ganha é esse elástico, é a fibromucosa que leva essa prótese para baixo, tirando a retenção e a estabilidade dessa prótese. Então, nada disso foi testado. Então, é preciso fazer o quê? Abrir região de frenos, bridas, tirar a sobreextensão antes de moldar. Observem aqui, eu fazendo um tracionamento lateral para ficar evidenciado o freno lateral. O freno lateral é exatamente como o freno labial anterior. Quando o paciente der um sorriso, fazer movimentos da boca, ele vai empurrar essa prótese para baixo. Ou vai cortar, machucar, ou vai desalojar essa prótese da posição. E aí, por que indica o moldeiro individual transparente, não rosa? Porque, para isso, para você observar áreas de isquemia. E por que tem áreas de isquemia? Porque ela tem sobrecontorno, ela tem sobrecompressão. E aí eu estou marcando na boca para tirar sobre o contorno, para abrir o frênulo, mas mesmo tirando sobre o contorno, mesmo abrindo o frênulo, eu não tenho como saber se isso vai funcionar na boca lá na frente. Eu só vou saber depois que eu instalar a minha prótese. Se todos esses ajustes clínicos dessa moldeira individual que não foi testada, se tudo aquilo vai funcionar. Eu não tenho como saber. Então, pessoal, vejam a diferença. Do lado esquerdo, eu tenho uma grande incógnita. Eu tenho uma moldeira individual que eu ponho na boca, eu tenho que ajustar uma abertura X do freno labial anterior, eu vou lá ver a motricidade, o quanto ele vai para um lado, o quanto ele vai para o outro, e abre um V, eu vou ter que abrir os frenos laterais, eu vou ter que tirar esse sobrecontorno e vou ter que ajustar a borda e moldar. Agora, lendo essa aqui, esse do lado direito, e se eu tiver a possibilidade de testar clinicamente a área basal e as aberturas na prótese antiga? Então, o que vocês estão vendo aqui em cima? Eu vou mostrar um filme de uma prótese total antiga, que foi reembasada, corrigido as bordas, e eu já abri, antes de corrigir as bordas e reembasar, eu já abri os frênulos. Então, observem aqui, ó. Eu vou fazer uns movimentos, ó. Vejam que esses movimentos, ele está liberando totalmente o frênulo, e essa prótese, quando eu levanto o lábio, ela fica estável. E aqui, quando eu levanto aqui essa prótese, aqui essa moldeira, e abaixo ela cai. Ela está com excesso. Então, se eu fiz isso na prótese antiga antes de fazer a moldeira, que é o nosso clone, isso daqui já foi testado. Se eu não abrir o suficiente aqui, ó, o frênulo vai começar a machucar o paciente. Aí eu vou lá e abro mais um pouquinho. Porque se eu abro demais, o ar entra. Se eu abro de menos, machuca. Como eu vou saber aqui, ó, antes de... Eu só vou saber depois da prótese pronta na técnica antiga. E quando eu tenho na prótese antiga, desculpa, na prótese nova, quando eu tenho a prótese antiga já testada, abertura de frenos e bridas, bordas e área basal, quando eu duplico essa prótese, eu levo todas essas informações para o clone, que é aqui, ó, a cópia tem o clone, eu vou passar o filminho. A mesma coisa. Então, no clone, eu já tenho abertura do frênulo ideal, área basal ideal e borda ideal. Eu não preciso fazer correção de borda no clone, o que nós ganhamos muito tempo na moldagem funcional. Porque fazer aquela correção com a borda demora muito tempo, ainda mais porque quem faz com a Godiva de baixa temperatura de plastificação, você tem que fazer segmentados, porque ela endurece muito rápido. Então, você gasta mais tempo para corrigir a borda do que para fazer a moldagem funcional. Ah, mas eu aprendi a fazer com silicone por fora. Ok, só que o silicone, ele não permite, ele não tem um tempo plástico para você fazer os movimentos.
ele é viscoso e, de repente, ele tem a cura do silicone. Então, e você, depois que você fez, você ainda não sabe se aquela borda está a mais ou a menos. E aqui não, aqui você já testou antes. Então, a mesma coisa, pessoal, vejam, essa aqui, uma outra foto, como nós fazíamos lá na graduação, nós geralmente pedíamos, ou pedíamos protético, ou no caso da graduação, fazíamos a mais, para quê? Para determinar o limite pela linha do A, o limite posterior, e aí nós tirávamos, né, com lápis cópia, passava para a moldeira, para nós delimitarmos o limite do palato mole e o palato duro. Mas vejam vocês, isso também não foi testado. Quem disse que esse paciente aqui, ele não aguentaria 2 milímetros, além das fóveas palatinas, que é uma referência anatômica? Quem disse que a tolerância máxima desse paciente não é aqui onde eu estou marcando, é 1 milímetro antes, porque ele não vai suportar. Então, quando nós pegamos uma prótese, né, que nós vamos fazer pela técnica convencional, e nós colocamos uma moldeira individual convencional na boca, nós não sabemos se vai dar náusea e nós não sabemos se nós poderíamos ter aproveitado um pouquinho mais, porque 1 milímetro a mais aqui posterior significa muita retenção a mais na prótese. 2 milímetros a mais aqui que o paciente tolera, para vocês terem uma ideia, esta medida aqui posterior, que a média é 5 centímetros, 5 centímetros, pessoal, vezes 2 milímetros. Nós temos uma área muito maior ali, um aproveitamento, uma maior retenção, uma maior estabilidade. Então, mesmo assim, eu recebendo uma moldeira individual que não é tão individual assim, mesmo que eu individualize mais, eu ainda estou perdendo a oportunidade de testar a tolerância máxima desse paciente numa região que é responsável, eu diria a maior responsável pela retenção da prótese total superior, que é essa região posterior. Então, numa moldeira individual, pela técnica convencional, nós imaginamos um limite e usamos esse limite. Do lado direito, nós temos aqui a técnica da clonagem terapêutica, onde vocês estão vendo essa flechinha e um pontilhado. Aqui era o limite da prótese antiga do paciente. O paciente recebeu uma prótese, usou durante muitos anos, com mais ou menos 5 milímetros a menos do que esse paciente tolerava. Então, a primeira coisa, quando eu recebi essa prótese no consultório, nós fazemos uma técnica direta, com resina rígida, específica para reembasamento direto. Nós aumentamos essa área, fizemos o reembasamento direto e corrigimos a borda. E o paciente tolerou. Ele tolerou aqui 5 milímetros de aumento da área posterior. E aí, se ele não tolerasse, eu ia tirar 1 milímetro. Ele está com náusea, eu vou tirar 1 milímetro. E aí, ele continua com náusea? Mais 1 milímetro. Não teve náusea? Não. Eu ganhei 3 milímetros. Então, o pessoal pergunta, mas com a clonagem terapêutica, você tem retenção em todas as próteses? Eu falo, a resposta não é sim. A resposta é, eu sempre, em todos os casos, superiores e inferiores, eu extraio o máximo de retenção e estabilidade que o caso permite. Porque não adianta falar, a prótese que eu fiz não parou na boca. Não parou na boca, mas você deixou de usar 5 vezes 5, 25. 2,5 centímetros de área quadrada numa prótese. E se a prótese total, ela depende, quanto maior a área, maior a retenção, maior a estabilidade, se você fizer uma prótese subestendida aqui atrás, você vai perder retenção e estabilidade. Por isso que é muito gratificante quando o paciente chega e nós fazemos a terapia, ele, 1 hora depois, ele sai com a prótese super retentiva, de uma maneira como ele nunca teve. E aí ele fica muito confiante no seu trabalho, ele fica muito calmo, e quando a gente
testa isso e duplica no clone, toda a borda já foi testada, toda a área posterior, o limite máximo já foi testado. Então, nós vamos simplesmente fazer a moldagem funcional. Outro lugar muito complexo é a lingual do inferior. A região lingual do inferior, na parte posterior, essa região aqui, né? Como é que a gente vai testar clinicamente? Porque se eu colocar ela muito para baixo, dá náuseas, dá dor de garganta, dá machucados. Muito para cima, vai perder retenção, vai perder estabilidade. E as bordas da inferior muito grossas machucam. Diminui a retenção e a estabilidade, mas muito finas machucam e diminui a retenção e a estabilidade. E como é que eu vou saber se isso não foi testado na boca? Se o paciente tem uma prótese X, com uma área X, uma borda X, e você começa a fazer uma do zero e entrega uma borda Y, com uma área basal Y, com uma dimensão Y, como é que você vai saber se você está acertando ou errando somente depois que você entregou? Então, esses tipos de moldeira que não são tão individuais, que necessitam de tantos ajustes, qual que é a maior lógica para o protesista? Eu preciso, antes de fazer a nova, testar essas respostas tão difíceis que é e que ficam tão fáceis quando o paciente é que vai me dizer a área basal ideal dele. O paciente que vai me dizer se ele suporta a DVO que eu propus. O paciente que vai me dizer se a borda que eu fiz está muito grossa ou muito fina. Então, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho uma prótese bem subestendida, onde eu fiz um modelo anatômico, e aí eu recuperei essa área no modelo anatômico e reembasei em boca. Então, agora, essa prótese antiga ela vai para a boca. Ela vai condicionar essa musculatura. Imagine aqui como a língua ficava empurrando essa prótese para cima. Agora, essa área aqui ficou côncava. A língua empurra para baixo. Mas será que o paciente vai aceitar todo esse aumento? Não sei. Mas ele vai me dizer. Quem? O músculo. Porque se ela começar a levantar e dar uma úlcera, eu vou diminuir um pouquinho. Se a borda estiver muito grossa, dando uma área de hiperemia, eu vou lá e afino um pouquinho. Então, quando eu tenho uma prótese que o paciente está usando no limite basal que eu propus, na borda que eu propus, esse limite lingual e bordas máximas são transferidas depois para a moldeira individual, que é o clone. Então, da boca, funcionou, vai para o clone. Aí eu preciso fazer correção de borda? Não. Não preciso, porque eu já experimentei a borda. Eu preciso testar, abrir mais frenos e bridas? Não. Eu já fiz isso na prótese antiga e já passei para o clone. Eu preciso testar dimensão vertical? Não, é uma moldeira dentada. Então, pessoal, a tarefa não é ver aquilo que ninguém viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou sobre aquilo que todo mundo vê. É muito, muito, muito comum o protesista ficar extremamente ansioso e nervoso na instalação de uma prótese total, inseguro, porque diferente das outras que você vai parafusar, você vai cimentar, cimentação adesiva, cimentação mecânica, não importa, você tem uma segurança ali, mas uma prótese total te dá uma insegurança muito grande no limite, porque ela trabalha no limite. Você não pode errar. E aí você tem que usar uma moldeira individual que você tem que ajustar clinicamente áreas de sobreextensão, de subextensão, abertura de frenos e bridas, correção da borda, moldar,
Analisar o seu molde, achar que está bom e tocar o barco, e só quando depois da prensagem, quando você instalar na boca, quando o paciente for embora, somente no retorno é que você vai saber se tudo isso que você propôs, se toda essa mudança drástica da prótese antiga para a nova, se aquele músculo, se aquele paciente, aquela boca vai aceitar aquela prótese. E é por isso que tantas próteses após a instalação machucam tanto. É por isso que tantas próteses após a instalação levantam, saem da posição, são expulsas da boca por excesso, por sobreextensão. É por isso que tantas próteses não param na boca por subextensão, por bordas inadequadas, por não dar vácuo, por não dar selamento. Então, se nós pensarmos, né, em uma coisa que todo mundo vê, mas ninguém pensou, que foi a ideia do professor Tomás Gomes e a minha, não somos exclusivos, existem vários autores que indicam a duplicação, né, de próteses, né, com as suas mudanças, mas Tomás Gomes e eu introduzimos, que eu acho que é o grande diferencial da técnica, não é duplicar a prótese antiga, mas é corrigir a prótese antiga. Esse é o diferencial de todas as técnicas de duplicação que existem. No momento que nós percebemos que quanto mais nós nos aproximássemos de um protótipo de borda ideal, de extensão posterior da superior ideal, da extensão lingual do inferior ideal, de aberturas de frenos híbridas e mais, dimensão vertical de oclusão, posição da mandíbula no sentido horizontal, quanto mais o paciente usava uma prótese parecida com o que ele fosse receber, melhor era a adaptação, menos machucados, maior era a retenção e maior era a estabilidade. Então, nós pensamos, e se nós pudéssemos moldar, não com uma moldeira individual que foi feita sobre um modelo altamente deformado, mas se nós pudéssemos moldar com uma moldeira individual, onde a área basal já foi testada, as bordas já foram testadas e comprovadas clinicamente. Abertura de bridas e freios já foram testados e comprovados clinicamente. E que elas são funcionais. O que significa isso? Que a prótese não está nem empurrando a superior para baixo, nem a inferior para cima, ela está estável, as bordas estão empurrando para o lado a tolerância máxima do músculo, nem a mais para ser expulsa, nem a menos para perder retenção. A dimensão vertical de oclusão já está definida, os músculos já estão numa posição onde o paciente está falando bem, está deglutindo bem, está comendo bem. E se nós pudéssemos saber, com esse protótipo ajustado, a retenção que a futura prótese vai ter, mesmo antes de eu fazer a nova? Porque, veja bem, hoje eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube, DR Osmar Castro, outro canal que eu tenho, que é Dicas para Paciente, que falando sobre xerostomia e hipossalivação. Porque nós somos protesistas e nós dependemos, nas próteses totais mucosuportadas, do fluxo salivar. E aí, o paciente vem com uma prótese mal feita, a gente olha e fala, nossa, que horror essa prótese. Eu vou fazer uma prótese que você vai se pendurar. Você não vai conseguir tirar. Aí você vê aquele rebordo alto, nossa, eu vou nadar de braçada. Aí você faz a prótese nova e quando você instala, ela não tem retenção. Às vezes nem é porque você errou a área basal ou a borda, é porque o paciente tem hipossalivação. E você não percebeu. E aí, você vai falar o que para o paciente que você prometeu o mundo para ele? Então, essa frase aqui, para o clínico, e se nós pudéssemos saber a retenção que a prótese nova terá antes mesmo de começar a fazer, é fantástico.
E ela já me salvou desses casos. Eu vou lá, faço a terapia, acerto borda, acerto área basal, extensão máxima, e a retenção não é o que a gente espera. E aí o paciente fala assim, não, melhorou um pouco em relação a outra, mas eu quero mais. Você quer mais? Então para tudo. Talvez a odontologia, para esse tipo de prótese, ela não atinja as tuas expectativas. Vamos pensar no mover dentro e vamos pensar em algum tipo de planejamento que lhe dê a retenção que você quer. E o inverso é verdadeiro. Muitos vieram me procurar para fazer um mover dentro ou um protocolo, e eu sempre corrijo a prótese antiga, eu vou corrigir e tal, e de repente eu corrijo, o paciente fala, Osmar, eu não quero mais nada invasivo, porque o que você me deu agora, para mim, está ótimo. Eu tenho 80 anos, eu estava querendo alguma coisa para mastigar, mas eu não consegui. Agora, com essa que você corrigiu, está ótimo. Aí eu clono e vou fazer uma prótese mucosa suportada para ele. Isso é pensar no paciente. Não importa o que é melhor para mim, importa o que é melhor para o paciente. Eu não vou vender protocolo para ele, se o melhor para ele é prótese total. E eu já cansei de falar isso nas lives. O pessoal... alguns me criticam que eu falo que a prótese total, muitos condenam, ela faz perder osso. O que faz perder osso, pessoal, é iatrogenia. São as próteses totais mucosas suportadas mal feitas. As bem feitas não perdem tanto osso quanto a iatrogenia. Então, o que acontece, pessoal? Nós temos uma prótese antiga, essa prótese faz perder osso. Muito osso. Muito osso, mas não é porque ela é uma prótese total, é porque ela é uma prótese total mal feita. Bordas extremamente finas, que não dão o vácuo selamento, região posterior curta e ainda com uma linha americana, que não serve para nada, só mais reabsorção óssea, ela está numa área de palato duro, e aí, de repente, eu pego essa prótese, eu aumento, né, recupero a borda, abro a região de frênulo necessária, reembaso, aumento aqui a região posterior, testo clinicamente a área basal, as bordas ideais, essa tolerância posterior máxima, testo a retenção, a estabilidade, a abertura ideal de frênulos e bridas, e de repente o paciente, 1 hora depois, chegou assim, 1 hora depois eu faço os mesmos testes que eu fiz de retenção e estabilidade nessa, e o paciente sai com brilho nos olhos, confiante no meu trabalho. E a maioria das próteses que eu corrijo superiores, a maioria eu não mexo em nada. Aí o paciente volta, vamos clonar? Vamos. Não machucou nada? Não. Clonamos e eu transfiro, né, essas informações da prótese corrigida para o clone. E aí sim eu posso dizer que o clone é uma moldeira individual testada clinicamente. Ela não foi feita por um modelo deformado e que eu tenho que ficar ajustando e ajustando antes de uma moldagem funcional. Ela foi feita com material rígido, um reembasamento específico de material rígido, e essa imagem está perpetuada e daqui vem para o clone. Todas as informações. Eu nem estou falando de dimensão vertical, que vem também, de estética, vem muita informação, eu estou falando somente de retenção e estabilidade. Isso é dado pela área basal ideal, pela região posterior máxima, né, pela borda ideal e pela abertura de frenos híbridos, dando um vácuo intenso que vai dar muita segurança para o paciente. E isso é transferido para cá, para a nossa moldeira individual, que é testada clinicamente. E depois, sem fazer correção de borda, sem fazer aberturas de frenos híbridas, eu vou fazer minha moldagem funcional, que nós chamamos de mioestabilizada, que é uma moldagem feita de boca fechada com a musculatura do paciente, simulando o ato da deglutição. Então, o paciente ele vai receber uma prótese com uma imagem diária e borda muito parecida com o que ele está usando. 99,9% não dá machucado. Não dá dor, dá retenção e dá estabilidade.
Então, esse é o fluxo. Pegou, não importa. A prótese antiga, a maioria a gente nem faz modelo anatômico. É uma técnica toda direta. Então, eu recupero a região posterior, recupero a borda, depois reembaso. Aí eu vou testar área basal, bordas, tolerância posterior máxima, retenção, estabilidade, abertura de frenos e brisas. Está tudo ok, está tudo sadio, os tecidos estão rosados, sem inflamação, clonamos. E isso é a nossa moldeira individual testada clinicamente, que é usada para a nossa moldagem funcional, e obtemos um molde funcional muito parecido, não com essa prótese que ele estava usando, mas com essa prótese que nós adaptamos e corrigimos. Esse é o grande diferencial da técnica da clonagem terapêutica, porque técnica da clonagem está cheio por aí. Eles pegam a prótese antiga e duplicam. E depois começa, né? A borda está fina, começa a corrigir borda, a acertar lá atrás. Aí não é terapia. O paciente vai continuar usando essa prótese sem retenção até o final, amassando a sua prótese, inflamando, machucando, usando, às vezes, adesivo. Não. Eu preciso corrigir, dar saúde para essa musculatura, testar o máximo clinicamente para depois chegar aqui e daqui para a nova. Então, olha só, eu acabei de moldar e eu vou fazer os testes de retenção e estabilidade no paciente. Aí está o clone, aqui é o clone. Puxando para baixo, ela tem que resistir. É chamado teste de retenção. Apertando de um lado, não pode sair o outro. É o teste de estabilidade látero-lateral. E batendo na frente, não pode sair atrás. Eu estou simulando o paciente mastigar, eu estou simulando o paciente cortar alguma coisa aqui na frente e eu estou simulando o paciente fazer movimentos para ver se ela não sai. Então, pessoal, aqui ó, tem retenção e tem estabilidade, né? Então, para chegar numa prótese neste nível, é lógico que aí entre os nossos mestres protéticos com todo o conhecimento de escultura com autolimpeza, altíssimo brilho, uma prótese menos rebuscada possível de concavidades para que ela tenha uma autolimpeza, né? Uma técnica primorosa de acrilização para não ter alteração dimensional, e aí vai 12 horas de espera na prensa, saber exatamente o que está fazendo, e o Tomás Gomes já há muitos e muitos e muitos anos já publica os protocolos, seguem aqueles que estudam e que querem fazer. Mas para chegar aqui, uma prótese com menos controles, menos machucados, menos consultas posteriores, uma adaptação muito mais rápida do paciente, mais confortável, uma retenção maior. Qual a retenção? O máximo que o caso permite, o máximo, nem menos, nem um pouco menos, é o máximo. O máximo de estabilidade que o caso permitir. Uma maior satisfação do paciente, que vai levar a mais indicações, que vai levar a maior satisfação do dentista e, consequentemente, uma maior satisfação do protético em saber que o time fez um bom trabalho, dentista e protético juntos, entregar uma prótese com conforto, com estética e com eficiência mastigatória. Pessoal, dia 10, quarta-feira, eu vou dar uma dica que vai salvar muitos, como já me salvou várias vezes, uma prótese total superior que você entrega, não tem retenção nenhuma. Não faça um reembasamento direto antes de testar em 20 minutos o que eu vou falar para vocês, que pode ser que isso salve, ela volte a ter retenção 5, 10 vezes maior do que a primeira vez que você instalou na boca em apenas 20 minutos. Então, não percam, vai ser fantástico, é uma dica clínica maravilhosa, eu vou explicar por quê, e eu demorei um pouco para descobrir isso. Quando eu descobri, eu fiquei muito feliz, que me salva muitas vezes de prótese que não tem retenção. Eu achava que a culpa era alguma coisa de laboratório, mandava, ou de moldagem, mandava para o laboratório para reembasar, voltava e tinha o mesmo problema, e agora eu resolvo isso em pouco tempo. Sempre nós temos que testar se o problema não está aqui. Rapidamente nós vamos resolver, e eu estou convidando vocês para saberem na quarta-feira que vem como eu faço, ok? Então,
Quem ainda não me segue no Telegram, eu estou com o Próstito Total na Clínica. Se você ainda não é inscrito no meu outro canal, DR Osmar Castro, dicas para pacientes, mas que ajuda muito. Hoje eu falei, como eu falei para vocês, falei de xerostomia, de hipossalivação. Ajuda muito a vocês entenderem o que eu tento passar. Esse canal é para que os pacientes reconheçam na sua cidade os bons profissionais, o que o dentista tem que pedir para quando ele vai fazer o implante, ou o que ele tem que observar na prótese dele que ele vai receber para saber que está ok, o que o dentista tem que fazer. Por exemplo, eu já falo, o dentista vai moldar uma vez e mandar vir pronta, foge desse dentista, porque isso não é prótese total, você vai ter, na verdade, uma grande reabsorção óssea. Então, quem quiser, se inscreva aqui, que é muito interessante também, para que vocês possam acompanhar muitas dicas que eu dou para o paciente e serve também.